Neste vídeo vamos tratar de alguns indicadores financeiros de manutenção. O primeiro indicador financeiro que temos é o custo de manutenção por unidade produtiva. Esse indicador aqui nos mostra quanto que a manutenção influi por unidade de um produto acabado. Esse indicador aqui é simples, é o CMNT dividido por total de unidades produzidas. O CMNT é o custo total da manutenção, que engloba pessoal próprio, terceiros, materiais, sobressalentes, máquina, estudos realizados, treinamento, aluguéis de equipamentos, enfim, todos os custos de manutenção, que de alguma forma fazem parte da manutenção. Então você pega, soma todos esses custos aqui e utiliza aqui no indicador e divide pelo total de unidades produzidas. Em alguns casos é utilizado toneladas em vez de unidades. Então, por exemplo, se a empresa que você trabalha produz, por exemplo, minério de ferro, é fácil fazer. Você só vai somar todos esses custos aqui e dividido pela tonelada produzida no mês vigente. E assim vai. Quando a empresa tem vários outros produtos, aí você deve achar uma forma de fazer para que você consiga ter uma noção desse indicador. Você também não precisa fazer de toda a empresa. Você pode, dependendo da empresa, você pode fazer de setores específicos. Talvez é muito mais adequado para você saber por setor o custo de manutenção por unidade produzida do que talvez no geral. Dessa forma você sabe as áreas da empresa que gastam mais com manutenção. O indicador é semelhante a esse, talvez interessante para manutenção. Nem tanto, eu acho que é mais para produção. Mas normalmente é a manutenção que faz porque tem acesso aos custos de energia elétrica. Aí você somar todos os quilowatt-hora consumido no mês, dividido pelo total de unidades produzidas no período. Então você vai saber quantos quilowatts você gastou para produzir cada unidade do seu produto, ou cada tonelada do produto que você tem lá na empresa. Seguindo então, outro indicador que temos é o custo de manutenção por faturamento bruto. Esse indicador provavelmente você viu lá nas aulas anteriores lá da manutenção classe mundial, mas eu vou repetir ele aqui rapidinho. Então você pega o CMNT, que é todos esses custos aqui que nós vimos, a soma deles, desses custos de manutenção aqui, e divide pelo faturamento bruto, vezes 100%. Aqui nessa aula eu não trouxe, eu acho, mas provavelmente quando nós vimos lá no começo da manutenção classe mundial e dos indicadores, eu deixei uma tabela lá para você verificar. Então tem a porcentagem média das empresas, por exemplo, empresa de mineração, empresa de transportes, empresa de papel celulose, tem o percentual médio desse custo de manutenção por faturamento bruto. Então volte lá nas aulas e dê uma olhada. E provavelmente eu vou deixar no anexo aqui para você abaixar essa planilha para você ver. Então outro indicador que temos aqui é o custo de manutenção sobre o investimento total. Esse indicador aqui é utilizado em novos projetos. E ele mostra o quanto a manutenção vai influenciar nesse novo projeto. Então você vai pegar o custo total de manutenção sobre o investimento total e vai dividir pelo custo total do investimento. Ah, mas para que serve esse indicador? Primeiramente, ele vai mostrar já para você nesse novo projeto a média que você vai gastar por manutenção. Então você consegue programar os seus custos de manutenção. Outra coisa que esse indicador pode servir é, por exemplo, para avaliar projetos semelhantes. Talvez algum projeto que a empresa A desenvolveu, outro que a empresa B desenvolveu, e ver qual que vai ter menos custos de manutenção. Ou seja, qual desses projetos aqui vai ter menor custo de manutenção sobre o investimento total. E a partir desses valores você consegue tomar a decisão para se vai investir na empresa A ou na empresa B. Ou por equipamento no caso. O equipamento A, o equipamento B, o equipamento C. Aí depois de todos os estudos lá, para a produção, tanto faz com os equipamentos da marca A, marca B ou marca C. Eles vão trabalhar iguais. Mas quais são os custos de manutenção?
Esse daqui, equipamento A, vai ser 2%. O B vai ser 5%. E o C vai ser 1%. Então você vai escolher, no caso aqui, o equipamento C. Outro indicador que temos é o custo de manutenção preventiva. Como o próprio nome já diz, ele vai refletir o quanto a empresa está gastando com a manutenção preventiva. É fácil de fazer também, você vai pegar os custos totais gerais da manutenção preventiva, dividido pelos custos totais com manutenção, vezes 100%. Esse indicador é importante no sentido que você vai acompanhar mês a mês os seus custos de manutenção preventiva. E você vai observar se quando os custos de manutenção preventiva estão aumentando, lá no outro gráfico lá da disponibilidade dos equipamentos vai estar aumentando também. E quando a manutenção, você investe menos com manutenção preventiva, então a tendência é que a disponibilidade dos equipamentos diminua. Caso estiver acontecendo o contrário, alguma coisa está errada. Ou caso também você está investindo muito em manutenção preventiva e você não está tendo retorno na disponibilidade dos equipamentos, significa que alguma coisa está errada, que você não está tendo uma manutenção preventiva adequada. Outro indicador que temos, também semelhante ao anterior, é o custo de manutenção corretiva. Dá uma visão geral da empresa, o quanto que ela está gastando com manutenção corretiva. Com isso, gastos acentuados, ou seja, esse indicador aqui está aumentando, significa que há ineficiência na manutenção preventiva. Isso está diminuindo e a disponibilidade dos equipamentos está aumentando, então significa que a manutenção preventiva está sendo adequada e, consequentemente, as manutenções corretivas vão diminuir. Por fim, quanto aos indicadores mais importantes, indicadores financeiros, temos os gastos, ou seja, não seria gasto, seria os prejuízos horas de manutenção corretiva. Ou seja, quanto que a sua empresa vai estar gastando com a manutenção corretiva, o prejuízo de você ter uma manutenção corretiva. Então você vai somar lá os gastos de manutenção corretiva, mais os custos de produtos não acabados que deixaram de ser fabricados devido à intervenção da manutenção corretiva, mais os custos de pessoal desocupado na produção, que por causa da manutenção corretiva não conseguiram trabalhar, e eu não ponho aqui também, mas é mais os custos do pessoal de manutenção que realizaram essa manutenção corretiva. Soma todos esses custos e divide por as horas totais de manutenção corretiva do período. Você vai ter um valor lá, por exemplo, eu vou chutar aqui, digamos 5 mil reais. Quer dizer, a cada hora de manutenção corretiva, a empresa vai ter de prejuízo 5 mil reais. Esse indicador aqui é extremamente importante quando você quer mostrar que o gestor, o dono da empresa, no caso, ou que a empresa como um todo, né, olhar os diretores, os presidentes, que você quer mostrar que eles precisam gastar um pouco mais com manutenção preventiva, talvez adquirir algum equipamento novo, contratar especialista de manutenção corretiva. Você pode utilizar isso daqui para mostrar o prejuízo que eles estão tendo por realizar manutenção corretiva, porque ele não engloba só os custos da manutenção corretiva, ele engloba também aqui, deixa eu só apagar aqui, que eu marquei aqui, os custos dos produtos não acabados e os custos do pessoal que vai estar sem trabalhar na produção. Então, por exemplo, lá numa empresa que fabrica, sei lá, ferro, por exemplo. Eu não sei exatamente o custo do ferro, mas digamos que é 15 mil reais a tonelada. Então você faz esse indicador, vê os custos de manutenção do pessoal, aparentemente é baixo, digamos, deu 5 mil reais lá com a manutenção corretiva. Mas quando você inclui o que você não conseguiu produzir de produtos devido a essa intervenção corretiva, então esse valor aqui vai ficar exorbitante. Então aqui gastou 15 mil e digamos que paga uma hora, e nessa hora aqui produziria 10 toneladas, por exemplo, então vai dar 150 mil. 150 mil
mais esses 5 mil aqui, vai dar R$ 155.000 por hora. Então, se a sua empresa tem dificuldade quanto aos gestores de investir em manutenção preventiva, acha que não precisa, que só é gasto, então você mostra esse cálculo aqui, eles vão desmaiar. Aí com certeza vão investir na manutenção preventiva. Temos vários outros indicadores financeiros, mas que não são tão importantes assim. Como eu já mencionei nas aulas anteriores, em algum momento você pode usar, ou talvez dependendo do ramo de atividade da sua empresa, você pode estar utilizando ele, mas não são tão importantes assim que você deve ficar fazendo todos os meses. Mas se precisar, faça. Que é o custo homem-hora de manutenção, os custos homem-hora de atividades extras de manutenção, o custo unitário hora de manutenção, o custo unitário de hora de manutenção preventiva, o custo unitário de hora de manutenção corretiva, o custo de material gasto em manutenção, os custos de materiais gastos com manutenção preventiva, com manutenção corretiva e os gastos em manutenção preventiva. São todos esses indicadores aqui, não são tão importantes assim, mas talvez você precise usar ou em algum momento você vai utilizar eles.